Nas águas turvas da Amazônia, a fascinação se mistura com o medo. O rio Amazonas, com sua superfície enigmática, guarda segredos que intrigam a todos, embora poucos tenham a coragem de explorá-los. Sob a calma aparente, o rio abriga criaturas potencialmente perigosas, uma junção única entre a floresta e as águas. No vídeo de hoje, apresentaremos o top 10 dos monstros que habitam as águas do rio Amazonas. Vamos lá! O peixe pirarucu. O pirarucu destaca-se na região amazônica como uma verdadeira maravilha assustadora. Este peixe, um dos maiores de água doce do mundo, habita o planeta há aproximadamente 23 milhões de anos. Suas escamas ao longo do tempo tornaram-se incrivelmente resistentes, capazes de enfrentar até mesmo piranhas em um duelo. O exemplar mais colossal registrado atingiu cerca de 200 quilos e impressionantes 5 metros de comprimento. Embora a média dessa espécie seja de 100 quilos e 3 metros, alguns indivíduos se destacam como gigantes assustadores. Antes da presença humana, o pirarucu reinava como o grande predador do rio Amazonas. Entretanto, sua necessidade de emergir à superfície a cada 10 ou 20 minutos para respirar tornou-o vulnerável aos arpões de pesca. Este peixe, que respira através da bexiga natatória aberta em sua boca, funciona como um pulmão. Apesar de não ser um monstro selvagem destruidor, um encontro com o pirarucu nas águas amazônicas pode ser potencialmente perigoso. O peixe poraquê. Além dos peixes gigantes que habitam o Amazonas, existe a chance de se deparar com uma experiência eletrizante proporcionada por um peculiar habitante das águas, o poraquê, conhecido popularmente como peixe elétrico. Essa criatura adorável alcança cerca de 3 metros de comprimento e pode pesar até 30 quilos. Possuindo células musculares especiais, ela é capaz de gerar descargas elétricas que variam entre 300 e 1500 volts, representando uma quantidade significativa de energia. Os poraquês funcionam como verdadeiras pilhas, com o polo positivo localizado na parte traseira e o polo negativo na dianteira. Caso uma vítima tenha o azar de tocar ambas as extremidades do peixe, poderá sofrer um choque tão intenso a ponto de provocar paradas cardiorrespiratórias, podendo levar à morte. Curiosamente, o nome poraquê significa aquele que põe para dormir. E como confirmado por um jacaré imprudente, esse sono pode ser eterno. As piranhas de barriga vermelha. Em um tamanho menor, mas igualmente amedrontadoras, estão as temíveis piranhas de barriga vermelha. Esses pequenos peixes carnívoros de água doce são incrivelmente velozes e possuem dentes extremamente afiados, uma combinação potencialmente perigosa, pois conseguem despedaçar suas presas com rapidez. Além disso, têm a notável capacidade de detectar uma gota de sangue em 200 litros de água, percebendo também as vibrações de animais feridos. Em resumo, são oportunistas, astutos e ágeis na caça. Especialistas, por vezes, nos alarmam com especulações, sugerindo que de 300 a 500 piranhas levariam apenas 5 minutos para consumir toda a carne de um adulto de 80 quilos. Embora seja arrepiante imaginar tal cenário, felizmente a realidade não é tão cinematográfica. Os ataques ocorrem principalmente quando as piranhas se sentem ameaçadas ou estão famintas, e mesmo assim, os ataques fatais são raros, geralmente resultando em pequenos ferimentos nos pés ou mãos. Mesmo assim, é aconselhável evitar um contato mais próximo, especialmente durante a época de seca, quando o nível da água está baixo, o que pode salvar partes de você ou até mesmo sua integridade completa. Agora a famosa cobra sucuri. Se você não estava tenso até agora, a sucuri está prestes a testar literalmente seus nervos. Esta cobra representa a maior espécie encontrada na Amazônia, podendo atingir impressionantes 8 metros de comprimento, embora, em média, fiquem entre 3 e 4 metros. São mais adaptadas a ambientes aquáticos do que terrestres, com narinas e olhos posicionados para cima, permitindo que se submerjam completamente para surpreender suas presas. Comumente conhecida como anaconda, esse réptil pode continuar crescendo ao longo de toda a vida, dependendo das condições do seu habitat, como a disponibilidade de comida. Em regiões férteis da floresta amazônica, podem existir anacondas muito maiores do que as registradas. Apesar de não ser venenosa, a sucuri captura animais que se aproximam, envolvendo seu corpo ao redor da presa. Em seguida, ela aperta o animal até que morra por asfixia ou esmagamento. Sinceramente, pode surgir a dúvida se uma mordida não seria uma opção menos agoniante. A sucuri não costuma se alimentar de humanos, mas sendo carnívora e canibal, se é capaz de devorar um boi, é melhor manter uma distância segura. Está aproveitando o vídeo até agora? Alguns desses animais realmente nos surpreendem, não é mesmo? Compartilhe suas impressões nos comentários. Agora contamos com o seu apoio para nos impulsionar esta jornada. Estamos apenas começando por aqui no YouTube, e a sua participação é fundamental. Se está gostando do nosso conteúdo, que tal dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com amigos e familiares? Cada interação sua faz toda a diferença. Quanto mais pessoas conhecerem o nosso canal, mais visibilidade ganhamos na plataforma, possibilitando que a gente possa compartilhar ainda mais curiosidades fascinantes sobre o mundo. Sua colaboração é essencial para fazer essa comunidade crescer. Agora vamos continuar explorando e aprender juntos. Peixe candiru.
Do reino dos gigantes para o reino dos pequenos, o perigo persiste. Conhecido como o terror dos gigantes, o candiru é um minúsculo peixe que de forma infame, entra na uretra ou no reto da pessoa durante o ato de urinar ou defecar na água. Este parasita, que mede em média de 5 a 12 centímetros, é um peixe siluriforme, uma espécie de pequeno bagre. Considerados hematófagos, ou seja, alimentam-se de sangue, esses curiosos peixes também têm uma dieta carnívora, incluindo microcrustáceos e invertebrados aquáticos. Frequentemente chamados de peixe-vampiro, esses parasitas habitam as brânquias dos grandes bagres, aproveitando-se de momentos em que esses peixes maiores estão doentes para chegar diretamente às brânquias, onde o sangue circula para a respiração. Além disso, esses parasitas têm a habilidade sinistra de detectar o cheiro da urina misturada ao sangue. Podem subir pelo canal urinário humano através do jato de urina, e se alguém desprevenido urinar no rio, o candiru pode ingressar na uretra da vítima, só sendo removido por meio de cirurgia. O bagre gigante. Os bagres gigantes da Amazônia figuram entre as maiores espécies de peixes de água doce no mundo, ficando atrás apenas do pirarucu. Esses impressionantes animais podem pesar mais de 300 quilos e atingir até 3 metros de comprimento. Também conhecidos como paraíbas, termo de origem tupi que significa peixe ruim, sua forma se assemelha ao corpo de um tubarão, completo com barbatanas e antenas sensoriais que atuam como localizadores de alimento. Por viverem no fundo dos rios e serem reconhecidos por sua força formidável, há relatos que afirmam que esses peixes podem virar até mesmo barcos, sendo associados a diversos desaparecimentos na região. Quando em tanques, esses bagres permanecem isolados devido à sua capacidade de engolir peixes do mesmo tamanho. O que se sabe com certeza é que esses carnívoros têm o hábito de engolir suas presas por inteiro. Agora, as ariranhas. A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é o maior carnívoro semiaquático da América do Sul, podendo atingir até 2 metros de comprimento na fase adulta. Apesar de ser considerada pacífica, esses animais são extremamente territorialistas, podendo brigar com outros grupos para defender sua área de domínio. Apelidadas de lobos do rio, as ariranhas estão entre os predadores mais eficientes do rio Amazonas. Sua dieta consiste principalmente na caça de peixes e caranguejos, mas podem variar o cardápio conforme a situação. No topo da cadeia alimentar do habitat em que vivem, não se deve subestimar o aparente carisma desse animal. Há relatos de ribeirinhos que testemunharam ariranhas se alimentando de sucuris, e uma família foi vista devorando um jacaré de 1,5 metro em apenas 45 minutos. Embora a ariranha não costume atacar seres humanos, suas mordidas podem ser fatais em casos excepcionais. O peixe pirandirá. O pirandirá, também conhecido como peixe-vampiro, é um predador feroz de aparência assustadora, capaz de devorar outros peixes com até metade do seu tamanho. Apelidado de cachorra devido à semelhança de suas presas com os dentes de cachorros, as duas presas em seu maxilar inferior podem crescer até 15 centímetros de comprimento, sendo utilizadas para empalar o alimento. Seus dentes são tão grandes que possuem orifícios especiais na mandíbula superior para acomodar as presas quando a boca está fechada, evitando que se machuquem. O pirandirá pode atingir até 1,2 metros de comprimento, e grande parte de sua alimentação é composta por piranhas, o que revela a força e potência de seu ataque. Esses peixes gostam de viver entre paus e pedras, onde podem se esconder para surpreender suas vítimas. Para os seres humanos, não há perigo de ataque. No entanto, os pescadores precisam ter cuidado ao manuseá-los para se proteger das presas de vampiro. Agora veremos o peixe pacu. O pacu, um parente maior das piranhas, apresenta uma dentição curiosa com extremidades quadradas, semelhantes às dos seres humanos, ao contrário das pontiagudas dentições de suas primas. Diferentemente de muitas criaturas assustadoras do rio Amazonas, esse peixe é onívoro, sendo grande parte de sua alimentação composta por frutas e nozes. Embora não seja considerado diretamente perigoso para os seres humanos, o pacu pode gerar situações inusitadas. Em alguns lugares fora do Brasil, é conhecido como devorador de testículos. Biólogos europeus alertam que quando estão com fome e em território desconhecido, os pacus podem morder as partes íntimas masculinas, confundindo-as com nozes. Acredita-se que a espécie tenha sido introduzida ilegalmente na Europa por alguém que pretendia criá-la como animal de estimação. O peixe mede em torno de 21 centímetros, mas em algumas regiões pode atingir até 90 centímetros. Por precaução, especialistas recomendam que banhistas evitem tirar seus calções em águas povoadas por essa espécie. Veremos o jacaré-açu. O jacaré-açu, uma espécie nativa da América do Sul, destaca-se como o maior predador do rio Amazonas, podendo ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos, com crânios maiores do que os crocodilos do rio Nilo. Esses répteis, naturalmente agressivos como todos os jacarés, podem se alimentar de uma variedade de presas, incluindo veados, macacos, sucuris e até seres humanos. Com a proibição da caça a esses animais, as comunidades rurais enfrentam desafios, especialmente onde a população de jacarés supera a de pessoas, resultando em riscos significativos para centenas de ribeirinhos.
Esses jacarés habitam áreas próximas às comunidades que se estabelecem nas margens dos igarapés. Durante a vazante, quando o nível das águas diminui, pescadores compartilham o espaço com essas criaturas, competindo pela captura de peixes. Na época da cheia, as principais vítimas são animais domésticos, como galinhas e cachorros, além de crianças que costumam brincar nas margens dos rios. O sapo ponta de flecha. Os dendrobatídeos, uma superfamília composta por mais de 180 espécies de anfíbios anuros, são popularmente conhecidos como sapos ponta de flecha ou dardos venenosos. Sua pele carrega uma poderosa toxina chamada batrachotoxina, que os indígenas utilizam nas pontas de flechas para caça e defesa territorial, provocando mortes rápidas em animais invasores. Os biólogos explicam que essa substância tóxica pode durar até 1 ano na ponta da flecha antes de perder completamente seu efeito. Um simples toque na pele desses sapos pode ser fatal para um ser humano, com apenas 2,5 cm de comprimento. Geralmente apresentam cores brilhantes, como vermelho, azul ou amarelo, chamadas de aposemáticas, indicando perigo para outros animais. A espécie Phyllobates terribilis é considerada a mais venenosa do rio Amazonas, sendo estimado que uma pequena dose de seu veneno pode matar até 1.500 pessoas. Por isso, esses sapos estão entre os animais mais venenosos do mundo. Arraias de água doce. As arraias de água doce são peixes cartilaginosos, apresentando um corpo achatado em formato de disco e nadadeiras laterais projetadas. Sua boca, localizada na parte inferior, possui pequenos dentes em formato de serra, utilizados para se alimentar de plâncton, invertebrados e peixes que encontram pela areia. Apesar de não atacarem humanos intencionalmente, as arraias podem ativar uma perigosa ferramenta de defesa quando se sentem ameaçadas. De suas caudas sobressaem espinhos venenosos, ocultos por uma bainha epitelial. Ao perceberem uma presença estranha em seu território, elas sacodem suas caudas como um chicote para afastar possíveis predadores. O veneno resultante é mortal, capaz de destruir o tecido cutâneo, provocando intensas dores, dificuldade de respiração, contrações musculares e danos aos órgãos vitais como cérebro, pulmões e coração. Acidentes com arraias são comuns na região amazônica, representando 88% dos casos em todo o Brasil, principalmente durante a época da seca, quando há maior presença de pessoas nas faixas de areia. O assustador tubarão-touro. Surpreendentemente, os tubarões-touros também podem ser avistados nas águas do rio Amazonas. Essa espécie possui rins especiais que detectam mudanças na salinidade da água, permitindo-lhes adaptar-se às condições da região conforme necessário. Assim como outros tubarões, possuem várias fileiras de dentes afiados e mandíbulas poderosas com uma força de mordida impressionante de 589 quilos. Seus dentes inferiores assemelham-se a pregos, enquanto os superiores são serrilhados, facilitando a fixação na presa e o rasgamento da carne, especialmente quando sacodem a cabeça. Com o potencial de ultrapassar 3 metros de comprimento, os tubarões-touros são conhecidos por sua dieta diversificada, alimentando-se de peixes, aves, arraias e até mesmo outros tubarões da mesma espécie. Eles são encontrados não apenas em rios e lagos, mas também nas proximidades das praias, pois não habitam áreas com profundidade superior a 30 metros. Essa espécie tornou-se notória por ser um dos predadores mais frequentes de pessoas, devido ao seu hábito de viver próximo a áreas densamente povoadas, sendo classificados por especialistas como um dos tubarões mais perigosos para os seres humanos. Agora, a carismática capivara. A capivara, o maior roedor do mundo, é um animal semiaquático que transita tanto em terra quanto na água. É comum avistá-los nas margens do rio Amazonas, onde passam longos períodos com apenas o focinho fora d'água. Estes mamíferos podem atingir até 1 metro de comprimento e têm uma dieta baseada principalmente em vegetais. Embora sejam geralmente dóceis, os machos podem se tornar agressivos ao perceberem ameaças, agindo para proteger suas famílias. Especialistas alertam os banhistas a manterem distância das capivaras. Quando se sentem ameaçadas, esses animais emitem um som semelhante a um latido de cachorro, uma tentativa de afastar possíveis predadores. A insistência humana em se aproximar pode resultar em reações agressivas, incluindo mordidas violentas que podem causar graves infecções. Além disso, as capivaras têm o potencial de transmitir doenças de risco, como raiva e febre maculosa. A grande e temida onça-pintada. A onça-pintada, também conhecida como jaguar, é o terceiro maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre e o leão. Com um peso que varia entre 56 e 92 quilos, este felino impressiona com suas mandíbulas poderosas e um método de ataque eficaz. Durante uma caçada, a onça-pintada costuma morder a presa através do crânio, entre os ouvidos, atingindo facilmente o cérebro. Infelizmente, a população desses magníficos felinos está em declínio devido à caça realizada pelo homem. Em um incidente marcante ocorrido em 2010, um adolescente de 16 anos foi atacado por uma onça-pintada nas proximidades da estação ecológica de Tayamã, no Pantanal.
Em Chupinguaia, no estado de Roraima, um indígena que caçava jacarés ao longo das margens, ao mudar de trilha, inadvertidamente se aproximou de uma onça e seus filhotes, resultando em um encontro perigoso. Agora veremos a aranha errante. A aranha errante, também conhecida como aranha armadeira, é uma criatura noturna que normalmente habita buracos e folhas, mas pode se esconder dentro de residências, como no interior de sapatos ou atrás de cortinas, levando a diversos acidentes com pessoas. Essas aranhas são abundantes em florestas tropicais da América do Sul e da África. Sua postura defensiva, apoiada sobre as patas traseiras e com as patas dianteiras erguidas expondo as presas, é distintiva e facilita a rápida identificação dessa espécie. O veneno desses aracnídeos é altamente prejudicial para os seres humanos e, em casos de demora no atendimento médico, pode ser fatal. Esses animais interpretam qualquer forma de contato com outros indivíduos como um ataque, e em situações assim, estão prontos para lutar ou fugir, atacando imediatamente ou buscando escapar. O próximo que veremos é a aranha Golias. A aranha Golias, com a capacidade de se alimentar de ratos, sapos, minhocas, morcegos, insetos e até pássaros, pode atingir um impressionante tamanho de 30 centímetros e pesar até 170 gramas. Este aracnídeo é encontrado na região amazônica e raramente ataca humanos, a menos que se sinta ameaçado. Incapaz de produzir teias, a aranha Golias usa emboscadas para capturar suas presas. Após capturar e paralisar a presa com seu veneno, a aranha Golias costuma levá-la para sua toca, onde injeta ácidos digestivos e consome a vítima. Em seres humanos, embora suas quelíceras possam atingir 3 centímetros de comprimento, perfurando a pele sem dificuldades, o veneno geralmente causa apenas náuseas, transpiração excessiva e intensa dor no local da picada. O tamanho avantajado dessas aranhas as torna únicas, sendo as únicas no mundo que produzem som ao caminhar. O entomologista Patrick Nastrecki, do Museu de Zoologia Comparativa da Universidade de Harvard, testemunhou o som produzido pelo caminhar desses aracnídeos. Segundo o entomologista, parecia o som de garras duras, produzindo um ruído peculiar, semelhante a estalos, não muito diferente dos cascos de um cavalo batendo no chão. A próxima é a formiga tocandira. A tocandira, também conhecida como tucandeira, é uma formiga facilmente reconhecida pelo seu tamanho, atingindo até 2 centímetros de comprimento, o que a torna consideravelmente avantajada em comparação com a conhecida saúva operária. É um inseto encontrado nas florestas tropicais brasileiras, e sua picada é tão dolorosa que algumas pessoas afirmam ser pior do que um ferimento causado por bala. Esse atributo lhe conferiu o nome de bullet ant em inglês, que significa formiga-bala na tradução literal. As tocandiras são utilizadas em rituais de passagem dos jovens da tribo Sateré-Maué. Nessas cerimônias, os rapazes devem permanecer por 10 minutos usando uma luva pontilhada com essas formigas. Após esse período, o jovem guerreiro passa por 11 horas de danças rituais. Cada membro dessa tribo deve passar por esse desafiador ritual cerca de 20 vezes ao longo de sua vida. Em outras tribos, o ritual envolvendo as tocandiras está relacionado à escolha de um companheiro para casamento. O pretendente deve submeter-se às luvas repletas de formigas e ser o último a retirar as mãos de seu interior, demonstrando coragem e força. As picadas da tocandira injetam em suas vítimas um veneno neurotóxico que origina uma dor tão intensa que pode causar alucinações e durar até 24 horas. A centopeia gigante da Amazônia. Com um impressionante comprimento de até 30 centímetros, a centopeia gigante da Amazônia revela seus hábitos carnívoros, alimentando-se de grandes insetos, aranhas, escorpiões e até tarântulas. Demonstrando voracidade e estratégias de caça, essa centopeia também é capaz de capturar pequenos vertebrados, incluindo lagartos, sapos, cobras de até 25 centímetros de comprimento, pássaros, ratos e morcegos do tamanho de um pardal. Os locais mais comuns para encontrar a centopeia gigante da Amazônia são na serrapilheira das florestas, sob troncos e pedras. No ambiente urbano, elas podem ser encontradas em entulhos, nos quintais das casas e nos jardins, até mesmo sob vasos de plantas. Embora o veneno não seja geralmente fatal para adultos, houve pelo menos um caso de morte humana atribuída ao veneno dessa centopeia. Em 2014, na Venezuela, uma criança de 4 anos faleceu após ser mordida por uma centopeia gigante que se escondia dentro de uma lata de refrigerante aberta. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E aí, gostaram? Ao explorarmos essas fascinantes criaturas da natureza, lembre-se sempre de respeitar seus habitats e manter uma distância segura. Se você apreciou essa jornada pelo reino animal, mostre seu apoio dando um like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder as próximas aventuras. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Aproveitem e vejam os vídeos sugeridos pelo YouTube na sua tela. Até a próxima!